Sejam bem-vindos! Hoje teremos a prática da meditação Shinsokan da Reconciliação. E o livro-texto será Explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, páginas 168 a 170. Para nos orientar sobre esta prática, recebemos o aspirante a preletor da sede internacional, Eduardo Nunes da Silva. Preletor Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria poder participar desse programa e poder compartilhar um pouco nossos estudos, dessa vivência da prática da meditação Shinsokan com os espectadores. É sempre muito bom a gente poder fazer esse compartilhamento. Muito obrigado. Na Seichon-e, aprendemos que a meditação Shinsokan é o nosso alimento espiritual diário. Nesse sentido, é sempre importante reforçarmos a importância dela no nosso dia a dia. O que seria a meditação Shinsokan? Meditação Shinsokan, o termo Shinsokan, traduzindo grosso modo, é ver e pensar em Deus, ver com os olhos da mente e pensar em Deus, voltar a nossa mente totalmente para Deus, a nossa vida a Deus. Então, essa o termo, seria a tradução do termo. Mas é uma prática espiritual em que nós nos sentamos de maneira correta, com a coluna ereta, fechamos os olhos para não ficarmos presos à realidade fenomênica, ao mundo dos cinco sentidos, fechamos os olhos e com a mente serena nos voltamos a Deus, que é o nosso Pai. Voltamos toda a nossa atenção, nossa vida para Deus, para contemplar o mundo que realmente existe. Pensamos em Deus único, Deus absoluto, e entramos em contato com Ele. É um método de oração. Algumas pessoas pensam como uma técnica de oração, e o mestre Masaharu Taniguchi nos diz muito claramente, Shinsokan não é técnica de oração, mas é oração perfeita, que nós voltamos totalmente a nossa vida para Deus, concentramos nosso espírito em Deus e recebemos as vibrações amorosas, a orientação amorosa de Deus para a vida cotidiana, para a vida espiritual, para todos os aspectos da nossa vida. Então, basicamente, a meditação Shinsokan, podemos dizer que é isso, é esse contato com Deus, esse voltar a nossa vida para Deus. Doutor Eduardo, muito obrigado por esta explicação inicial. Nós aprendemos também que há variações da meditação Shinsokan. Na segunda parte desta reunião, teremos a prática da meditação Shinsokan de reconciliação. Quais seriam, detalhando, as posturas mental e física para praticarmos esta variação da meditação Shinsokan? Existem essas inúmeras variações. Normalmente as pessoas conhecem a meditação Shinsokan básica. Então, e todas as demais, elas são variações, mas sempre respeitando os passos da meditação Shinsokan básica. Então, nós temos, por exemplo, aqui no livro, que nos serve como livro-texto, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan. Então, nós temos a meditação Shinsokan de autorreverência, de amor a Deus. Temos essas várias modalidades. Eu chego a dizer até que são infinitas as variações, porque depende do nosso momento, a duração que a gente vai fazer, tudo isso a gente pode colocar, existe bastante liberdade de colocar nosso toque pessoal de acordo com a nossa necessidade, com o rumo espiritual que queremos, que a nossa vida nos solicita. Mas a meditação de reconciliação, a postura física também vai respeitar a mesma postura da meditação básica. Então, a coluna ereta, as mãos justapostas diante do rosto, o corpo, na medida do possível, descontraído, sentados de maneira correta, para que nosso corpo atue como uma espécie de antena, para receber, inclusive, o alento de céu e terra, energizando o corpo. A gente vê muito as pessoas falando sobre alinhamento de chakras. Então, esses chakras são os pontos energéticos do corpo. A própria postura já propicia isso. Como também algumas pessoas falam de receber passe magnético, por que não a gente se dar um autopasse ou receber um passe diretamente do universo e de Deus? Então, por isso respeitar a posição e a postura mental. Primeiro, a posição de entrega a Deus. Como é o Shinsokan de reconciliação? É impossível retirar a apreensão da mente com a mente apreensiva. É impossível retirar os ressentimentos da mente com a mente cheia de ressentimentos. Então, é uma prática de entrega a Deus, que simplesmente nós vamos nos entregar a Deus. Em alguns momentos, algumas pessoas, as pessoas dizem, eu não perdoo
porque eu não sou Deus para perdoar. E aí eu costumo dizer assim, quem deve perdoar é aquele que condenou. Então a gente deve ter essa humildade, puxa, errei contra meu irmão, não importa o que ele fez, aqui não entra a motivação, mas nós erramos contra o nosso irmão porque não conseguimos ver a imagem verdadeira. Então devemos ter esse princípio realmente de caminhar para o perdão. Mas às vezes também eu digo, né, a pessoa, eu não consigo perdoar, e eu digo assim, não, realmente o homem não é capaz, só Deus no seu interior que pode. Então existem essas duas visões. Então buscar esse Deus interior, que é todo amor, e que vai anular esta carga emocional. Aí algumas pessoas, quando a gente pratica a meditação Shinsokan, quando a gente faz a oração de reconciliação, a oração de perdão, e algumas pessoas a gente recomenda e a pessoa diz assim, mas preletor eu vou conseguir esquecer, porque é uma coisa tão pesada para mim, eu quero esquecer, eu vou conseguir esquecer? Qual é a resposta que eu tenho que dar no momento desse? Não, porque não é uma oração para perder a memória. Nós vamos retirar a carga emocional daquilo. Nós vamos transmutar esta carga emocional. Chegar ao ponto de ter gratidão, aquilo me ensinou alguma coisa. A partir daquilo eu cheguei até aqui, eu cresci de alguma forma, aquilo me deu polimento ao espírito. E outras pessoas também, aí normalmente eu já advirto antes, né, a gente orienta muitas pessoas para que façam a oração para perdoar. E acontecia, depois as pessoas voltavam e diziam, preletor, eu parei de fazer, por isso eu já advirto antes. Eu parei porque eu já tinha até esquecido. Olha o problema de esquecer. Porque quando você lembra, se eu estou com ressentimento de alguém, eu dou um soco na mesa, essa energia ela vai para fora de alguma forma. Agora, se eu esqueço, isso continua latente nas camadas mais profundas do inconsciente e vai gerando infortúnios, gerando doenças. Isso a psicologia chama de somatização, quer dizer, se corporifica. Então, o esquecer não é bom negócio. E aí a pessoa começa a fazer oração e vem, eu já tinha até esquecido, mas aí eu comecei a lembrar, fiquei com raiva de novo. E aí eu parei de fazer porque essa oração é um perigo. Mas isso não é um processo negativo em absoluto. O que a pessoa lembra, aquilo que vem à tona, sim, são coisas negativas. É uma carga emocional negativa, é uma recordação negativa. O processo é um processo positivo. Então eu tenho um balde, um tanque, e eu cheio de água suja no fundo. A água está meio turva, mas a água suja, mesmo pesada, está no fundo. Eu pego, coloco uma mangueira e começo a injetar água com alta pressão, água limpa. Aquilo vai bater no fundo, e aquela sujeira que estava meio acomodada, começa a vir à tona. A água estava simplesmente suja, turva. Aí ela começa a ficar muito suja. E aquilo começa a transbordar, até que chega um ponto que toda aquela água suja vai transbordar e prevalecerá ou permanecerá água cristalina. Da mesma forma, a gente começa a fazer oração e aquelas coisas acumuladas no inconsciente começam a vir à tona. Eu me lembro, até uma vez vendo o relato de experiência de uma pessoa, que ele estava muito doente, ele foi a Seitonoye, foi ele com a esposa, sentou no fundo, e aí ele ouviu a palestra. E o preletor, à medida que ia falando, e essa pessoa ia se sentindo tocada por aquelas palavras, e ele era muito violento, né? Uma pessoa assim de não levar o desaforo para casa, e ele começou a pensar, quero descobrir quem foi que veio contar minha vida para esse cidadão, para ele ficar falando lá na frente. Depois ele caiu em si, puxa, mas eu não conheço ninguém, acho que... Então realmente é porque a pessoa sabe e está tocando alguns pontos. Ele foi pedir orientação, e o preletor falou, olha, você precisa fazer oração e perdoar. E ele tinha ódio mortal da sogra. Coitado da sogra, né? Eu agradeço muito a Deus, né? Porque realmente eu não tenho sogro e sogra, eu ganhei um pai e uma mãe japonesa. Minha sogra, inclusive, já está no plano superior agora, mas ele tinha esse ódio da sogra e ele começou a fazer oração e ele fazia, eu perdoei você, você me perdoou, sua jararaca. Não, jararaca não está escrito na oração. Por que vinha essa jararaca? Porque aquilo estava acumulado, a minha sogra é uma jararaca. No momento que ele começa a falar, eu amo você, você me ama também, aquela palavra de luz bateu naquele conceito de jararaca, que veio à tona, e a partir daí foi desaparecendo, até que chegou um momento que aquela voz que chamava de jararaca, que reclamava, que recriminava a sogra, silenciou, desapareceu. Então é um processo natural, até para algumas pessoas, se a pessoa conseguir entrar já num processo de, no primeiro momento, sentir o coração enternecido, perdoar, melhor ainda. Mas não há que se preocupar se vier alguma coisa que choque com aquilo que está
que está afirmando. Então, faz parte do processo também. Então, preletor, nós podemos entender, se a gente está nesse processo de reconciliação, mesmo que esse sentimento que, digamos, nos machuca venha à tona, a gente deve permanecer na oração para que a gente possa transcender aquela situação. Sim, porque não adianta varrer a sujeira por baixo do tapete, né? Então, começou a vir um sentimento de angústia, um sentimento de revolta, tudo isso vai em frente, está funcionando. Muito obrigado, preletor. Então, devemos realmente ser persistentes na oração. Neste momento, passamos a realizar a meditação Shinsokan de reconciliação. Para conduzi-la, convidamos o aspirante a preletor da sede internacional, Eduardo Nunes da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Com grande alegria, então, vamos iniciar esta prática de meditação Shinsokan. E aqui nós temos o quadro do Jisō, imagem verdadeira. Então, aqui está escrito Jisō, né, em japonês, que, traduzindo grosso modo, imagem verdadeira, que se refere à própria vida de Deus, à ideia de Deus, o universo criado por Deus, aquilo que está além de todas as aparências. Então, nós dizemos imagem, mas é algo que tem substância, aquilo que é real. Por isso falamos dessa imagem verdadeira, onde está a perfeição criada por Deus. Então, não é um objeto de adoração, mas é um ponto de referência para nós nos lembrarmos dessa perfeição interior, da perfeição do universo e, sobretudo, da nossa união com Deus. Então, a isso se refere esse quadro, quando dizemos imagem verdadeira, estamos então reverenciando esta grande vida que transpassa os céus e a terra e que é a origem de todas as coisas. Então, esse é o sentido que nós fazemos esta reverência diante do quadro do Jisō. Então, nesse momento, nós vamos iniciar esta prática, que consta do livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, e aqui existem as várias explicações, conforme o próprio título diz, explicações detalhadas, mas vou pedir para as pessoas então possam sentar na ponta da cadeira, de forma a deixar a coluna ereta. Vamos imaginar como se houvesse um fio aqui na cabeça puxando, nós estivéssemos suspensos no ar. Juntando os calcanhares, vamos colocar os calcanhares abaixo da cadeira, de forma a também equilibrar o corpo, deixar os ombros descontraídos e juntar as mãos, justapondo as mãos, imaginando como se tivéssemos uma bola de tênis de mesa entre as mãos. As mãos não é necessário chapar as mesas, chapar as mãos, mas deixá-las descontraídas e formando um triângulo equilátero, assim, os dois antebraços, mas a base desse triângulo, formamos um triângulo equilátero. Devemos deixar as mãos bem próximas ao rosto, mas não devemos tocar o rosto. Os polegares ficam na altura do nariz, de forma que possamos aproximar esses pontos, a testa, a boca e as mãos são pontos de captação, transmissão energética, e voltamos toda a nossa mente, toda a nossa vida para Deus. Não se preocupem se em alguns momentos a mente oscilar, vier algum pensamento aleatório, não se preocupe com isso. Isso não interfere de forma alguma negativamente na prática da meditação. Nós fazemos com seriedade, com entrega. Se a mente oscilar um pouco, também faz parte, vamos em frente. Então, vamos assumir a posição, vamos sentando na extremidade da cadeira, recolher os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. Juntamos levemente as mãos dentro do rosto, de modo que caiba entre elas um pequeno ovo de codorna, uma bolinha de tênis de mesa. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, quase tocando-os. Os braços devem ficar relaxados. Primeiramente, vamos começar com o canto evocativo de Deus. Depois disso, mentalizamos, conforme o condutor enunciando as palavras, e ao final teremos o canto de grande harmonia, quando então encerraremos esta prática. Então começamos com o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Mentalização. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira.
é o mundo da imagem verdadeira. Obrigado, obrigado, obrigado. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto, infinitamente esplendoroso, enquanto sintonizamos nossa mente com a mente de Deus. Enquanto sentimos mágoa ou rancor com alguém, as nossas vibrações mentais não estarão em sintonia com a mente de Deus. Além disso, mesmo que se mentalize, eu perdoei a todas as pessoas, pode ser que isso não passe de um pensamento inconsistente e que não seja um perdão verdadeiro. Isso seria o mesmo que, embora estejamos certos de que todas as roupas sujas de nossa casa já foram lavadas, descobrir lá no fundo do guarda-roupa alguma peça suja que precisa ser lavada com água limpa. Nesse momento, lembramos-nos da pessoa, podem ser várias pessoas também, lembramos-nos da pessoa por quem viemos sentindo algum tipo de ressentimento, de sentimento negativo, e visualizamos mentalmente o rosto dela, mentalizando da seguinte forma: eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Quanto existir o desejo de esquecer a pessoa por quem temos algum tipo de mágoa, significa que ainda não perdoamos sinceramente. Visualizamos mentalmente o rosto dessa ou dessas pessoas e mentalizamos compenetradamente: eu lhe perdoei, você me perdoou. Eu lhe perdoei, você me perdoou. Eu lhe perdoei, você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, 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 obrigado. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, 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 obrigado. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Após visualizarmos firmemente a imagem de termos perdoado, amado e agradecido a pessoa por quem mantínhamos ressentimento e firmemente gravado na nossa mente a situação de realmente havermos perdoado, amado e agradecido a esta pessoa, oramos pela felicidade dela. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós.
Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Novamente visualizamos o rosto desta pessoa ou das pessoas. Eu lhe perdoei, você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu amo você e você me ama também. Eu amo você e você me ama também. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, 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 obrigado. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe perdoei e você me perdoou. 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 Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você, você me ama também. Eu amo você, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, 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 obrigado. Após visualizarmos firmemente a imagem de termos perdoado, amado e agradecido a pessoa por quem mantínhamos ressentimentos e firmemente gravado na nossa mente a situação de realmente termos perdoado, amado e agradecido a esta pessoa, oramos pela felicidade dela. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Nesse momento, então, fazemos a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado.
Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com um espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, podemos abrir os olhos, desfazer posição de oração e recomendo que façamos desta oração uma companheira, sempre que as coisas do dia a dia, nas contingências do dia a dia, às vezes temos alguns contratempos com os nossos irmãos, não podemos sempre ter essa bênção de poder contar com essa modalidade de meditação Shinsokan para levarmos uma vida sempre harmoniosa, sempre reconciliada com todas as pessoas, com os nossos irmãos que são filhos de Deus como nós. Muito obrigado, que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes em sua vida. Muito obrigado. E agora, então, vamos proceder à reverência à imagem verdadeira, ao de Sol. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muitas felicidades. Muito obrigado. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!